Olá, eu sou o pastor Murilo, sou pastor adjunto da Igreja do Nazareno em Tauá e tenho a honra de mais uma vez poder ministrar a palavra do Senhor aos vossos corações. Eu gostaria de meditar num texto com os irmãos nessa noite, que se encontra na primeira carta de João, capítulo 2, do verso 1 ao verso 6. E diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém? Glória a Deus pela sua palavra. João, nesse texto, ele tem como objetivo instruir os seus leitores, e isso cabe também a nós, que o pecado ele não deve fazer parte da nossa vida. De fato, o Senhor ele não nos criou para que nós pecássemos, para que nós errássemos ou andássemos afastados dele. Adão, quando foi posto no jardim do Éden, foi criado perfeito, à imagem e semelhança do Senhor. É isso que a palavra de Deus nos diz. Mas a Bíblia também diz que Adão pecou, desobedeceu o mandamento do Senhor. E a palavra é clara em dizer que o salário do pecado é a morte. Mais do que a morte física, o afastamento da presença de Deus. Adão se afastou, teve que se afastar da presença de Deus, e assim também o homem se afastou da presença de Deus. Desde então, o Senhor teve um plano de reaproximação, um plano de reconciliação com o homem. E esse ministério foi dado à sua igreja por meio de Jesus Cristo. Cristo nos reconcilia com o Pai. Cristo, o próprio Deus, se entrega na cruz do Calvário para que hoje nós tivéssemos a possibilidade de nos relacionarmos com Deus novamente. Aquela distância, aquele abismo que havia entre a humanidade e seu Criador, ela é solucionada agora por Cristo Jesus. Cristo, que no Antigo Testamento era simbolizado por animais que eram sacrificados, e hoje nós não precisamos mais sacrificar animais, uma vez que Cristo se entregou como sacrifício em nosso lugar. Mas sabemos também que viver uma vida sem pecado, uma vida onde não erramos, é impossível, porque a Bíblia mesmo declara que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e precisam e dependem da glória de Deus. Então, qual a solução? João ele diz, filhinhos, não pequem. Todavia, se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai. O Senhor Deus, conhecedor da nossa natureza, sabedor que muitas vezes nós erramos e tropeçamos na sua lei, nos seus mandamentos, ele providenciou o escape, o livramento para nós. E esse livramento, esse escape, essa solução, ela está somente em Cristo Jesus. Ele se apresenta no verso 1 como o nosso advogado, o advogado que está junto ao Pai. Mas ele não é qualquer advogado. Ele é o justo, ele é aquele que não erra, ele é aquele que não tropeça, ele é aquele que não falha, que não vacila. Muitas vezes na nossa vida nós confiamos em pessoas para fazerem diversos trabalhos, serviços ou tarefas para nós. E essas pessoas falham, essas pessoas erram. Mas Jesus Cristo, justo, perfeito Senhor e Salvador, ele jamais erra. E ele sempre está nos defendendo. Ele sempre está apresentando o seu sacrifício diante de Deus para que os nossos pecados sejam perdoados. No verso 2, João afirma que ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas não somente pelos nossos pecados, mas pelo pecado de todo o mundo, do mundo inteiro. O Senhor, ele entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nesse mesmo texto,
A palavra do Senhor diz que Deus, ele amou o mundo, ele ama todos, ele amou a humanidade e entregou seu Filho em nosso lugar. Cristo então se apresenta como propiciação pelos nossos pecados, como solução para os nossos pecados, como aquele que vem apagar os nossos pecados diante de Deus. Então hoje nós podemos ter a certeza de que em Cristo Jesus nós nos tornamos filhos de Deus. Mesmo João, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz que todos aqueles que recebem a Cristo Jesus, ele lhes dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos filhos do nosso Deus. Cristo também nos torna justos diante dele. Nós somos justificados pela graça por meio da fé. Assim diz o apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Ele também nos regenera, ele nos faz nascer de novo. A palavra do Senhor diz que assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, ou seja, a nossa vida de pecado, o velho homem, o homem que errava, o homem que tropeçava, o homem que andava em caminhos tortos, esse velho homem ele fica para trás, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Quando nós temos um encontro com o Senhor e submetemos a nossa vida a Ele, Ele renova todas as coisas e Ele apaga o pecado da nossa vida. Mas repare que João, ele diz que nós não devemos pecar. Todavia, se nós pecarmos, nós temos um advogado. O pecado ele já não é mais a via de regra na nossa vida, mas ele passa a ser a exceção. E é nesses momentos de exceção, nesse momento em que nós tropeçamos, nesse momento em que nós erramos, não de propósito, porque nós buscamos uma vida de santidade, mas por circunstâncias da vida, pela natureza que permanece ainda em nós, pecaminosa, por estarmos ainda nesse corpo corruptível, muitas vezes nós erramos e pecamos e entristecemos ao Senhor. Mas nós sabemos que nesse momento o Senhor está junto ao Pai, intercedendo pelas nossas vidas. Mas pastor, como eu posso saber se eu estou no caminho certo? Como saber se de fato eu entreguei a minha vida nas mãos do Senhor e Ele tem cuidado de mim? Como saber se o Senhor Ele perdoou os meus pecados? Como saber se a minha vida ela está realmente direcionada pelo Senhor e sabedor de que Ele está se alegrando de mim e eu estou fazendo a sua vontade? A partir do verso 3, João ele nos ensina. Ele diz, ora sabemos que temos o conhecido se guardamos os seus mandamentos. O nosso coração deve arder continuamente de vontade de guardar os mandamentos do Senhor. E nós só conseguimos guardar os mandamentos do Senhor, primeiro, se nós conhecermos os seus mandamentos. E nós só temos como conhecer os seus mandamentos se conhecermos a palavra de Deus. Uma vez que nós conhecemos a palavra de Deus, agora nós temos condição de guardar os mandamentos. Mas nós só guardamos os mandamentos do Senhor se nós submetemos a nossa vida ao Espírito Santo de Deus e dizemos, Senhor, toma conta da minha vida e me ajude, me capacite a guardar os seus mandamentos. Ele diz no verso 4, aquele que diz que eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Guardar os mandamentos do Senhor não é somente falar da boca para fora, mas é um estilo de vida, é um desejo constante, é acordar todos os dias e dizer, Senhor, hoje eu quero agradar o Senhor, hoje eu quero guardar os seus mandamentos. É dizer não para o pecado, é dizer não para esse mundo, é fugir dos desejos da carne e viver uma vida que agrada ao Senhor em todos os aspectos, em todas as áreas, em todos os momentos. Mesmo sabendo que o nosso adversário está ao derredor, andar vigilante, em todo o tempo em comunhão com o Senhor, para que a nossa vida agrade a Ele, desde o momento que nós acordamos até o momento que nós vamos dormir, sabendo que Ele está no controle da nossa vida, no controle da nossa história. E ainda que a gente erre e tropece, mais uma vez eu reitero que esse pecado, esse erro, já não é mais regra, é exceção, porque Ele nos restaurou e Ele nos salvou. E ele encerra no verso 5 e 6, dizendo, entretanto, aquele que guarda a sua palavra, ele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor. Quando nós guardamos os mandamentos do Senhor
Ele nos aperfeiçoa, Ele aperfeiçoa o seu amor em nossas vidas. E quando nós permanecemos nele, diz o verso 6, nós andamos também como Ele andou. Cristo andou por esse mundo. O Verbo se fez carne. E onde o Senhor andava, ali Ele fazia diferença. Onde o Senhor estava, ali estava a graça, ali estava o amor de Deus. E o que eu quero e o que eu desejo para a vida de cada um que está ouvindo essa mensagem nesse momento é que o Senhor aperfeiçoe a sua vida e onde você estiver, ali esteja a graça do Senhor, a bênção do Senhor e o poder de Deus se manifeste na sua vida. Lembre-se sempre, o Senhor, Ele está no controle da sua história. O Senhor, Ele é o nosso advogado, o Senhor Jesus. O Senhor, Ele quer que nós andemos e guardemos os seus mandamentos. Esse é o desejo dele para a nossa vida. E se nós nos esforçarmos nesse sentido, se nós guardarmos os seus mandamentos, ele aperfeiçoará o seu amor nas nossas vidas. E nós veremos uma vida de santidade, uma vida que agrada o coração do nosso Deus. Não há nada melhor do que agradar o nosso Deus e saber que Ele olha para nós e se alegra da vida que nós estamos vivendo. Mas talvez você chegou até aqui nesse momento, ouviu essa mensagem, você nunca entregou a sua vida a Jesus. Eu quero te convidar nesse momento a entregar a sua vida a Jesus, a colocar a sua vida nas mãos dele e dizer: Senhor, eu não quero mais viver uma vida que desagrada, eu não quero mais viver uma vida de pecado, mas eu quero viver uma vida de santidade, uma vida que honra, que glorifica o teu santo nome. Se você nunca entregou a sua vida a Jesus, faça essa oração comigo nesse momento. Curve a sua cabeça, ore e entregue a sua vida nas mãos dele. Diga assim: Senhor Deus, nessa noite, eu me arrependo, Pai, dos meus pecados. Eu me arrependo, Senhor, de tudo que eu fiz de errado. E eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu reconheço o Senhor como Salvador e Senhor da minha vida. E eu te peço, ó Pai, que o Senhor tome conta de todas as áreas da minha vida, para que a minha vida agrade ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero orar pela sua vida. Senhor, eu entrego todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem nesse momento, todos aqueles que estão debaixo do som da minha voz. Eu te peço, trabalha nesse coração, para que todos nós guardemos os seus mandamentos, vivamos uma vida que agrade a Ti, Pai. Esse é o desejo do meu coração, Pai. Eu louvo ao Senhor e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade e digo que é uma honra sempre poder ministrar a palavra do Senhor. Fique na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e confie nele, porque Ele verdadeiramente tem o poder de salvar.